Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui com você no meu canal, Roberta Nasa. Hoje eu quero compartilhar com você uma história falando sobre equilíbrio emocional, controle das emoções. Essa referência está no livro de 2 Reis, a partir do verso 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 23, que fala sobre a mulher de Siquém. Na verdade, eu estava lendo uma outra história na Bíblia, lá no Novo Testamento, que citou esse exemplo da mulher de Siquém. O que me chamou muita atenção foi o equilíbrio emocional dessa mulher, né? Quando o filho dela, ele morre, né? Se você conhece essa história, né? Ela era uma mulher rica que, deixa eu ver qual o profeta aqui, que eu confundo muito Eliseu com Elias, mas deixa eu ver aqui, Eliseu. O Eliseu sempre estava passando por aquela cidade e ela, como era uma mulher que tinha uma situação financeira muito boa, ela acabou construindo um quartinho para Eliseu e o empregado dele, que se eu não me engano é o Geazi, eu não sei qual é a expressão correta, mas tudo bem. Então eles começaram a frequentar a casa dela todas as vezes que eles estavam naquela cidade, né? E por questões de gentileza, questões de gratidão também, Eliseu, ele pergunta para aquela mulher o que ela deseja, né? E ela fala que não precisa de nada, porque ela já tem tudo, né? Ela tem as coisas necessárias para a sobrevivência dela. Então, o empregado dele fala que ela não tem filhos. Então, ele fala para ela, olha, nessa mesma época, no próximo ano, você vai estar com seus filhos nos braços. Enfim, ela tem esse filho. E certo dia, essa criança está no campo com o pai e começa a sentir uma forte dor de cabeça. E o pai imediatamente manda o empregado dele levar a criança para a mãe e a mãe tranca-se com o garoto no quarto e o garoto acaba falecendo. E o que me chamou a atenção nessa história, que eu nunca passei por isso, eu sei que a gente, quando tem filhos, a gente tem infelizmente, né, essa possibilidade de passar. Eu tenho 2 filhos, tenho uma neta também, mas eu não consigo mensurar a dor de uma mãe quando perde um filho, né? Mas o que me chamou a atenção nessa história foi a estrutura emocional dessa mulher, que todo mundo pergunta, né? Inclusive o marido dela, ela acaba de ver o filho morrer. E o marido pergunta para ela onde é que ela vai, né? E ela pede pro empregado deles providenciar ali, ajeitarem o meio de transporte, que é o cavalo, se eu não me engano, acho que é um cavalo ou um burro, eu não sei. E ela vai lá até o profeta para poder conversar com ele, para tirar satisfações. Justamente ela chega lá e quando ele se dá por conta que ela está chegando, o empregado vai na frente e ela fala para ele, aqui eu quero até ler para você, porque essa história é bem interessante. A frase que ela falou me chamou muita atenção. Ela fala assim, ó, a mulher disse a Geazi que estava tudo bem. E essa história, quando eu li novamente, essa história eu li ontem, eu fiquei pensando, né? Como que às vezes nós precisamos dessa estrutura emocional, né? Imitar essa moça, né? Essa mulher. Porque às vezes acontecem coisas com a nossa vida. Vocês que me acompanham, vocês sabem aqui no meu canal que eu falo sobre restauração pessoal a partir de uma história triste que aconteceu comigo, mas eu já fui curada em nome de Jesus. Para a glória e honra do Senhor eu fui curada. Mas quando meu esposo saiu de casa, eu passei por uma dor terrível, a dor da separação. Para você que está passando por isso, você sabe como que é doloroso, como que é triste, como que é ruim passar por essas dores. E a partir daí o Espírito Santo tocou meu coração para que eu pudesse fazer vídeos em relação a isso, porque a gente sofre muito, a gente fica tanto lutando pela restauração do casamento, a gente acha que a pessoa vai voltar e a pessoa não volta, a gente fica pedindo a Deus para que tudo se reverta e a gente não está curada, a gente não está pronta para receber a pessoa de volta, a gente não sabe como que a pessoa está lá do outro lado, até que o tempo vai passando, no meu caso já tem mais de 3 anos. E eu entendi que eu precisava ser curada, eu precisava ser tratada em Jesus Cristo, e assim Jesus fez na minha vida uma obra maravilhosa, na qual eu consegui sair daquela tristeza. Meu esposo está lá ainda com a Amy, mas eu já não me preocupo com isso, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então eu sei que se tiver que voltar vai ser no tempo de Deus. Mas eu não estou aqui para encorajar você a desistir
mas também não estou aqui para encorajar você a lutar pelo seu casamento. O meu canal, ele é específico para você lutar pela sua restauração pessoal. Eu sempre gosto de falar que eu sou a favor da restauração de casamentos, porque logo assim que eu entrei no deserto, eu entendi o que Deus queria da minha vida, o que Deus queria da minha família. Eu entendi o que precisava ser feito para que a cura começasse em mim. Porque, na verdade, o meu relacionamento estava assim péssimo. A nossa convivência em casa estava péssima. E muitas coisas que aconteceram na minha vida antes, durante e depois do término do nosso casamento, eu fui entender o que de fato é uma família, o que de fato é uma família para Deus, a importância da família para Deus, a importância da nossa restauração. Porque o que adianta a gente se restaurar, né? Perdão, o que adianta a gente lutar pela restauração de um casamento e a gente não está preparada para receber o outro de volta? Por que eu estou falando isso para você? Quando o meu esposo, isso aconteceu pela segunda vez, no caso a primeira vez ele não foi embora, ele teve um relacionamento com essa mesma pessoa e a gente ficou se agredindo com palavras, ele não estava arrependido, eu não tinha perdoado ele de verdade, então nós vivemos um inferno dentro da nossa casa. E o que isso tem a ver com a história que eu acabei de contar aqui para vocês? Eu não tinha estrutura emocional nenhuma, tudo que eu tinha que falar, eu falava, eu não guardava, como dizem os antigos, mais antigos, né? Eu não guardava para janta, eu não conseguia ouvir uma coisa ou ver alguma coisa e ficar calada. Então, quando eu vi essa história, eu pensei, né, que muitas coisas poderiam não ter acontecido, né? Mas também se não tivesse acontecido, eu não estaria aqui hoje falando para você. Às vezes nós precisamos desse controle emocional, nós precisamos ouvir ou ver coisas e ficarmos caladas, ou ouvirmos coisas também não retrucarmos, porque é muito difícil quando a gente está nesse período de deserto que nós somos confrontadas, nós somos afrontadas, a gente fala uma coisa, a pessoa entende outra, e é muito ruim quando a gente não consegue se controlar, porque a palavra de Deus diz do que o coração, a boca fala do que o coração está cheio, né? E às vezes o nosso coração, ele está tão cheio de amargura, tão cheio de tristeza, e a gente não consegue controlar aquilo que a gente ouve e aquilo que a gente vê. E às vezes a gente acaba falando demais, a gente acaba atrapalhando o processo de restauração, nosso processo de restauração. Porque eu sempre falo para vocês, a melhor coisa que aconteceu na minha vida, por incrível que parece até meio louco, foi ter acontecido isso. Eu sei que poderia não ter acontecido, eu sei que poderia talvez ter acontecido antes, como aconteceu uma primeira vez, mas tudo Deus faz no tempo certo. Deus, ele sabe o meu coração, o que tem dentro dele, ele sabe o que tem dentro do seu coração, e nada está fora do controle de Deus. Então, essa mulher de Siquém, que está aqui no livro de 2 Reis, a partir do capítulo 4, a partir do versículo 23, ela demonstra para mim e para você que às vezes a gente precisa socorrer, pedir socorro para quem pode resolver a nossa situação. Porque às vezes nós falamos demais, a gente ouve e quer falar os quatro cantos da terra e a gente não entende que a gente precisa falar para realmente aquela pessoa que é Jesus Cristo, que vai resolver o nosso problema. Quando ela saiu de lá de perto do esposo dela, quando ela se encontrou com Geazi e ele perguntou para ela o que ela queria, praticamente ela falou assim: o que eu tenho para falar você não vai resolver. Então, eu espero que você consiga entender que você não precisa falar das suas coisas para as pessoas que não vão resolver, não vão te ajudar a resolver o seu problema, pessoas que não vão contribuir ou colaborar em nada na sua restauração. A gente comete muitos erros no início, é um mundo novo pra gente, é um mundo que a gente não viveu, então nós ficamos vulneráveis, as nossas emoções ficam afloradas, a gente não sabe o que fazer, o que falar, a gente não sabe se tem que aplicar essas técnicas doidas aí que as pessoas falam que é deixa aí, carta de perdão. Eu entendi na minha vida, na minha dor, nesse processo, que tudo que eu preciso está em Jesus Cristo, eu não preciso
de mais ninguém. Não que eu não preciso me relacionar com as pessoas em questões de amizade, profissionalmente falando, mas eu já entendi o que Deus quer na minha vida. E a partir daí eu comecei o meu processo de restauração. Foi doloroso, foi difícil eu entender que eu precisava mudar, que eu precisava mudar o meu comportamento, o meu pensamento, as minhas palavras, as minhas ações. Então eu tive que administrar o meu autocontrole, que é um dos frutos do Espírito, né? Eu tive que administrar a minha fé em Jesus Cristo, porque ninguém nessa face da terra que estava ao meu redor naquela época e também agora poderia e nem pode resolver o meu problema. Então, a exemplo dessa mulher, mantenha o seu autocontrole, mantenha suas emoções. Eu sei que às vezes é difícil, mas mantenha suas emoções controladas, porque às vezes você vai falar alguma coisa com alguém que não vai resolver, pelo contrário, vai piorar a sua situação. E às vezes você vai falar com alguém um problema que essa pessoa não vai conseguir resolver, porque ela é tão humana quanto você. Então eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer com que você entenda isso que eu estou falando para você hoje. Para você colocar toda a sua esperança no Senhor, colocar todas as suas expectativas no Senhor, porque Ele é o único que não vai te decepcionar. E se você quiser lutar pelo seu casamento, lute, mas se você não quiser lutar pelo seu casamento, isso aí é entre você e Deus. O que eu trago aqui para você nas minhas mensagens, nos meus vídeos, é que você precisa urgentemente olhar para você com olhos de misericórdia e sair desse lugar, dessa tristeza que você está, desse fundo de poço, porque só assim você vai entender o que Deus quer na sua vida. Amém? Eu te encontro no próximo vídeo, em nome de Jesus. Tchau, tchau.